Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Junior Cast, o podcast da JCI Chapecó. É um grande prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, com pessoas maravilhosas, e hoje mais um dia falando sobre uma temática que com certeza vocês vão gostar, que é sobre o automobilismo e o kartismo. A gente vai falar muito sobre o impacto do esporte na formação de jovens pilotos e jovens preparando-se para o mundo, né? Então, hoje vou pedir para o Bruno apresentar os nossos grandes convidados. Olá! E aí, Brenda, e aí, nossos convidados que a gente já vai revelar. Pessoal, mais uma vez, todos bem-vindos ao nosso podcast. E aquele costume de sempre, pega uma aguinha, um café, fica tranquilo e confortável e vem com a gente que o papo hoje vai ser bem legal. Brenda, já quero apresentar os dois convidados, porque hoje a gente tem pessoas de peso para trocar uma ideia aqui com a gente, falando sobre automobilismo, kartismo, tem muito assunto. Aqui no off a gente estava falando um pouco e tem muita história aí para contar, inclusive sobre pessoas muito famosas aí, né? A gente tem algumas histórias para falar. Então, muito bem-vindos, Sérgio Migliorini, um dos fundadores do Junior Kart Clube aqui de Chapecó, e Luiz Zanoni, nosso atual presidente do Junior Kart Clube. Sejam todos bem-vindos aí os dois e vamos aí para um papo que vai durar e vai ser bem legal aí para todos nós. Obrigado, Bruno. Obrigado, Brenda. Vamos tentar aí ao máximo trocar uma ideia sobre kartismo, sobre automobilismo, tentar trazer para o público aí um pouquinho do que a gente viveu e do que está acontecendo aí no cenário. Legal, e é um ano bem especial, né? Tem pista saindo. Sérgio, bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. Nós que agradecemos, ficamos muito honrados. E falar de kartismo sempre é algo muito prazeroso e excitante. Então, boa tarde, Bruno, boa tarde, Brenda, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Junior Cast. E vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse esporte que é um esporte raiz de todo o automobilismo mundial, né? E que a gente falava em off que é a base, né? Grandes corredores aí começaram pelo kart. E, Sérgio, como você fundou, a gente gostaria de saber como que era lá atrás, como que era o início quando você começou a tua história no kart, como que foi ali o início da trajetória para ti? A história do automobilismo de Chapecó começou em 1963, então nós estamos com 60 anos, 62 anos. E quando foi fundado o Automóvel Clube Chapecó. Aí foi construído o Autódromo do Borma, e esse autódromo só teve uma prova, e em 65 e em 66 a Federação Catarinense de Automobilismo, a FSA, foi desfiliada da Confederação Brasileira por inadimplência. E aí todos os clubes ficaram a desamparo, daí proibiram as provas e o automobilismo de Santa Catarina teve uma baixa muito grande. Aí em 1970 foi tentado refundar o Automóvel Clube de Chapecó, mas como tinha aquela inadimplência da confederação, não foi possível. E aí o pessoal partiu para a ideia de fazer um kart clube. E foi fundado, em 71 foi fundado o Kart Clube Chapecó, que era outra entidade, que também não avançou porque era um grupo de jovens assim, e sem nenhum recurso, nada. E aí esse Chapecó Kart Clube se extinguiu por si próprio, né? E em 74 surgiu a grandiosa oportunidade de nós termos um kartódromo em Chapecó. Em função da construção do acesso aqui à BR-282, que leva o nome de quem construiu o kartódromo, Plínio Arlindo Denez, que era o secretário dos Negócios do Oeste. E aí o Plínio, Davi, o Maninho, corria de kart já tinha uma equipe em São Paulo e Florianópolis, né? A equipe Brecha, que era do Brecha, era do BESC e Expresso Chapecó. E aí sobrou asfalto, porque a pista foi endireitada aí do acesso, que tinha umas curvas, sobrou asfalto e já estava pago, licitado. E aí eles vamos fazer um kartódromo? E eles não tinha área. Aí o Plínio Arlindo Denez, o secretário do Oeste, falou: eu faço, depende de qual instituição que vai administrar, para não acontecer o que aconteceu lá no Borba. De fazer um autódromo lá e ser abandonado, que não era culpa de Chapecó, né? Uhum. Aí foi instigada a JCI, a Câmara Júnior, né? Da qual o Plínio fazia parte, o Ledônio era meu irmão era o presidente,
E ninguém sabia o que era um kart. Era para explicar. Era novidade para todos. Para explicar demorou mais do que para construir a pista. Aí não tinha área, aí foi criada uma comissão, né? Os fundadores naquela época, e eu era aspirante. Então eu não dava pitaco lá, nem votava. Eu não tinha recebido a destinação. A gente só obedece. Eu fui aspirante até ano passado. Estava só olhando. E participava, mas não apitava. Aí foi conseguida a área com o senhor Jocondo Sela, lá no Trevo, né? E era um campo de futebol lá da comunidade. Ele doou a área voluntariamente, né? E aí, a área já temos. Aí essa empresa, eles fizeram o projeto. Isso foi fundado o Júnior Kart Club em agosto de 1974. Quando foi final do ano, estava pronto o cartão. Eu não tinha nenhum kart em Chapecó, pra você ter uma ideia. Estava pronto o kartódromo, mas ainda faltava falar o que era um kart. As pessoas ainda precisavam entender essa parte. O que nós fizemos? Nós trouxemos uma equipe de Lages, porque Lages já tinha kartódromo, né? E com a equipe era o seu Graziotin. Ele veio com uma Kombi com 10 karts. E aqui liberou, ficou uma semana inteira andando lá. E ele, por conta do seu Graziotin, e vendeu os 10. Foi embora com a Kombi vazia, né? Ficaram todos aqui. Aí nós fizemos a prova pré-inaugural, já com os pilotos daqui, e abril de 75 foi inaugurado, aí foi feita a prova inaugural mesmo, né? Aí já cercado, com box de madeira, tudo patrocinado pelo Frigorífico Chapecó, e aí começou a história, né? Até que o Plínio Denez Filho, o Maninho também, estava em São Paulo, ele corria lá também, e conseguiu uma brecha, que era o nome da equipe dele, para a gente fazer o Brasileiro de Kart de Chapecó. Era o seu Elcio, o presidente da Comissão Nacional de Kart. E aí, um dia o Plínio me liga, vou contar em 1 minuto essa passagem. Ele estava em São Paulo, disse, amanhã, era um pouquinho antes que esse horário aqui, 4 horas da tarde, amanhã, às 8 da manhã, tem a abertura do Congresso Brasileiro de Kart em Uberlândia, onde estava acontecendo a primeira etapa, e vai ser por ordem de inscrição. Você tem que estar amanhã às 8 horas da manhã em Uberlândia. Meu Deus. Digo, tá ok. Pois assim. Vamos lá. Nem sabia onde era. E não tinha avião, não tinha nada, né? Foi de kart. Foi de kart. Só contar, uma noite inteira, eu sozinho, e 7h30 da manhã eu estava na frente do clube uberlandense, com todo o material que nós estávamos preparando para ir para a Convenção Nacional da Foz do Iguaçu, que nós ganhamos lá o destaque nacional também, da JCI. Cheguei lá com o material, tinha todas as fotos do cartódromo, tudo. Abriu o número 1 inscrição, Júnior Kart Club. Olha só. A hora de apresentação, primeiro Júnior Kart Club. E nós tínhamos uma apresentação padrão JCI. Muda tudo, minha gente. Sim. Muda tudo, padrão JCI. Muda tudo. Né? Objetividade, porque o tempo era exíguo, tinha 7, 8 cidades inscritas. E não tinha data show, não tinha nada. Era verbal e foto aqui, mostrando as fotos. O clube lá cheio de gente. Votação, Chapecó. Saí de lá com o Brasileiro de Kart. Aí em seguida veio a inspeção e disse, esse cartódromo aqui não tem a menor condição. Ele não é oficial. E estava todo fora do regulamento, porque a gente não conhecia. Aí vem a correria para adaptar tudo para acontecer. Que foi a segunda etapa, né? Que fomos falar com o prefeito, era o Milton Sander, tem que fazer uma pequena reforma no cartódromo. Né? Na verdade, esse aí descarta e faz um novo. Não, manda bala. Ele era muito dinâmico, né? Manda bala aí, manda fazer. Os caras fizeram o projeto e veio. O Dr. Davi Kardeman era o presidente da Comissão Nacional de Autônomo. Depois fiquei 6 anos trabalhando com ele na CBA. Né? O Milton Santos nos chamou lá. Vamos esclarecer os assuntos. Vocês falaram que era uma pequena reforma, isso aqui é um cartódromo novo. Eu digo, não, doutor Milton, agora nós estamos comprometidos, aí o brasileiro já está marcado. Mas é uma reforma, é em cima da pista velha. Aí foi uma ladainha. No fim, terminamos a pista no dia que abriu o Brasileiro de Kart. E aí o Brasileiro de 79... Era de 79, que era para ser dia 20 de dezembro, foi prorrogado para 20 de janeiro. Excepcionalmente prorrogado para 20 de janeiro. Porque não tinha condições, não estava pronta a pista. Os corredores chegaram, as máquinas ainda estavam ali na pista para... Estavam terminando de compactar.
Né? Olha só, e Brenda, a gente tinha alguém bem especial nessa corrida. Não sei se você quer fazer essa pergunta aí pro pessoal saber de quem que a gente tá falando, porque muita gente nem sabe que ele já esteve em Chapecó, né? É novidade para muitas pessoas. E temos aí o Sérgio, que acompanhou de perto um dos maiores ídolos aí do automobilismo mundial, se não o maior, né? É verdade. Ayrton Senna correu em Chapecó. Sim. Como é que foi essa história? Como foi viver esse momento histórico? O Ayrton Senna, ele foi diversas vezes campeão paulista, já era bicampeão brasileiro de kart e estava voltando do Mundial de kart, na qual ele estava liderando o Mundial inteiro e na volta final, por um erro de equipe, ele deixou o colega dele, que depois foi para o Fórmula 1 também, ultrapassar para eles fazerem a dobradinha de equipe. Ele não sabia que o regulamento era pela última prova. E perdeu o Mundial, ficou em vice. Ele mandou o cara passar para receber a bandeirada. E receberam a bandeirada dos dois. E um kart na frente. Ele perdeu o Mundial Por conta do regulamento. para deixar. E não podia. Não podia, não. O cara passou ele. Entregou o título. E era para ser o campeão. Virtual, ele era o campeão mundial. Então, quando ele veio para Chapecó, ele já era famosíssimo. Famosíssimo. Era um ídolo já. Porque o que ele fez, o que ele fazia num kartódromo não existe. Fica coisas assim que você não acredita. E o que ele fez em Chapecó? E você viu com os próprios olhos, né? Sim, aqui em Chapecó. O que ele fez em Uberlândia, ele fez a mesma coisa em Chapecó. Ninguém sabia o tempo dele. Ele usava um cronômetro pendurado no pescoço, ele fazia meia pista acelerado total e meia pista passeando. Na outra volta, ele fazia a outra meia pista acelerado total e outra meia pista passeando. E ele somava os tempos e ele sabia o tempo dele. Mas aquele monte de cronômetro no muro do boxe, assim, para tentar saber o tempo dele, ninguém tinha. E ele tinha. Ou seja, ele brincava de correr. Ele brincava de correr. E ele tinha 19 anos, 20 nessa época? 19. Era mais ou menos isso, né? Aí, na tomada de tempo, eram 2 voltas cronometradas. Primeira volta, ele fez a mesma coisa em Uberlândia. Ele passeando assim. O que esse cara está fazendo? Quando ele entrou na última volta, levantou, era emocionante. O tempo era 40:40, o recorde. Ele bateu 39:33. Botou 1 segundo no recorde. Caramba. 11 anos depois foi superado nesse recorde. Era gênio. Na volta na volta primeira bateria, ele ficou em último. Ele era pole position, ficou em último. Na primeira volta ele estava em primeiro. E em uma volta ele passou todo mundo. E o Uberlândia ele fez a mesma coisa. Passou toda a turma. Na primeira volta, lá foi na segunda volta que o kartódromo maior. Então ele era fora da curva. Só dentro da pista, mas ele era gênio. Gênio. Não existe, nunca vai existir outro igual. O que ele fazia, nossa, e o estilo dele tocar. E quando chegou Ayrton Senna, senão eu ficava um mês falando dele. Todo mundo esperando um caminhão. Chegavam caminhões, vinha equipes aí de São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, com um caminhão, com pneus, chassis, motores e mecânica. Ele veio com uma Belina, ele e um mecânico. O kart dentro da Belina, ele e um mecânico em 2 só. Onde é que está a equipe do Ayrton Senna? E colocou todo mundo no chinelo. Ele mesmo era o mecânico dele. Ele mesmo era o mecânico. Ele fazia tudo. Ele cuidava da libragem. Ele fazia tudo. Ele empurrava o kart sozinho. Ele não tinha nem empurrador de kart, que a gente tinha. E ele é muito famoso por isso, né, Sérgio Zanoni? Pela questão de saber mexer com o carro. Ele não era só corredor, né? Até tem muita gente da nova geração que acabou conhecendo agora, por conta da série. Tem a série recente dele que acabou deixando mais famoso. Tanto quem não viu, né? E tinha algumas cenas nesse sentido dele regulando. Tem uma história ali dele correndo, aí o carro precisava da refrigeração e ele regula isso no meio da corrida. Sim. Então ele é fora da curva, como tu falou. E daí ele saiu, se vê, para concluir, ele saiu de Chapecó no dia 20 de dezembro, 14 de fevereiro ele fez o teste na Fórmula 1. Fez o teste. Depois ele correu na Fórmula 4, Ford inglesa, depois chamava Townsend Torrance, o nome, ganhou, depois foi Fórmula 2, ganhou depois Fórmula 1. Mas o primeiro teste ele fez na Fórmula 1 com um motor Honda.
que era a McLaren. Ele não correu, não, foi na Toleman. Uhum. Ele deu 2 voltas na pista e encostou no box. 2. Ele falou, abram que esse motor vai quebrar. Vai quebrar. Os caras, como todos os engenheiros da Honda, chega um estreante, piloto de kart, Mandando mexer no carro. abram que esse motor vai quebrar. Ele tinha um ouvido, né, fora da... É um dom, né? um dom. Abriram o motor, estava por 1 centímetro para desintegrar o motor. Aí ele... O cara era bom demais, né? Então, E pra gente finalizar o assunto Ayrton Senna, vocês acreditam que com os carros de hoje ia melhorar a performance dele? Como vocês veem que seria o Ayrton correndo nos dias de hoje da Fórmula 1 atual? é uma boa pergunta. Boa. Que hoje é por exemplo, o Bortoleto está lá na Fórmula 1 agora, né? Saiu do kart e foi para a Fórmula 1. E ele teve aqui em Chapecó, conversamos bastante, mas é uma simplicidade, esse menino é fora. Gente, boa. Prazer de conhecer. É uma simplicidade, uma humildade, né? Como é que funciona? Você faz 100 horas de simulador, mais 100 horas de tecnologia digital, de você decorar sem olhar o volante que é só botões, né? E que se você apertar errado, você desintegra o motor, o carro. Então, hoje é uma pilotagem tecnológica, sabe? Digitalizada. E depois as telemetrias, a comunicação. Antes não tinha absolutamente nada. Era na raça. Você fazia barra, você endurecer a traseira, transferir freio para frente, para trás. Durante a prova, tudo com alavancas. Faz barra na frente, barra atrás, curva de baixa, né, você põe freio na frente, deixa o detalhe liberado para sair acelerando, curva de média, você põe freio para trás, barra para frente, depois curva de alta deixa os 4, porque daí você precisa equilibrar, e tu faz isso tudo na mão. E câmbio de 6 marchas manual com embreagem. Então, e outra, não tinha nenhum relógio no seu contagiro, só o contagiro, só, né? E você marcar onde que dava o limite para não quebrar o motor. Eles botavam o chiclete assim, ó, em cima do contagiro, né, para você não quebrar o motor. E aí você ficava exposto praticamente, metade do corpo fora. Né, era uma loucura. Eles dirigem praticamente deitado, né? E freio, você fazia 5 voltas, o freio ia para baixo. E só que os motores, minha gente, os motor turbo de 1000 HP na época. Mas não tinha a tecnologia que tem hoje, aquela asa lá, o carro é menorzinho, aquela asa na frente que gruda o carro no chão, né, que custa uma fortuna, um spoiler daqueles. Aqueles tempos nem asa tinha, era uma coisa bem incipiente. Era braço mesmo, braço e coragem. E ele tinha uma tecnologia de calma, largada de kart, você sabe, a adrenalina vai lá em cima. Imagine uma Fórmula 1. Quando começa aqueles motores a roncar, e eram os V10, tinha motores V12, que aquilo chega a tremer o chão. Não é mais os 4 cilindros de hoje, né, turbo. Aqueles tempos era injeção mesmo, né? Aí ele entrava em alfa. Por isso que ele chegava, ele dizia assim, estamos com pressa, vamos com calma. Calma não quer dizer andar devagar. Aqueles carros atingiu 300 por hora já, os McLaren. Né? Daquele jeito. Quando chegava numa tomada de curva que você não via, ele via a brecha de 1 centímetro, ele passava. Por fora, chuva. Até tem a história que aquela McLaren Marlboro nasceu pro Senna e o Senna nasceu para ela, né? Que foi a histórica. Então, ele realmente era diferenciado. Se fosse correr hoje, provavelmente ele ia o que eu diria hoje, sobrar. Para trazer o Ayrton Senna para hoje. Sabe qual é que é o maior motivador, incentivador do automobilismo dos pilotos brasileiros? A figura de Ayrton Senna. Você pega um menino lá na categoria cadete, o que ele quer ser? Ayrton Senna. Quando você traz o nivelamento da expectativa, do exemplo para cima, num nível que é o top do automobilismo mundial, por isso que o Brasil tem tantos expoentes no automobilismo e do kartismo. Porque o exemplo é Ayrton Senna. Você pergunta para um menino de 10 anos que está no kart, o que você quer ser? Ayrton Senna.
Show. Se o futebol tivesse esse exemplo do Pelé, que se perdeu, eu quero ser um Pelé. E aí tinha até isso aí. Eu estou fazendo um termo comparativo, porque de futebol eu não entendo absolutamente nada. Nada mesmo. Até a seleção de 2002 tinha uns craques. Não sei absolutamente nada. Mas no automobilismo, o Senna, ele é o grande líder, o grande ícone, o responsável pelo automobilismo brasileiro chegar nesse nível. Todos que vieram na subsequência copiavam Ayrton Senna. Isso é muito positivo. Quando você copia alguém, o padrão dele você nivela por cima. E não era só no Brasil, piloto, né? Não era só a questão dele ser piloto, era o exemplo fora de pista, Fora de né? pista. Como atleta, como ser humano. E também não só no Brasil, né? Era algo... Muito. Inclusive os japoneses eram um Tem a dos maiores. estátua dele lá. O presidente da JCI Mundial é japonês, né? Ele esteve aqui em Chapecó esse ano e nós falamos do Ayrton para ele. A gente falou que o Ayrton esteve aqui, ele, my idol. Então ele ficou muito feliz em saber que o ídolo dele já esteve aqui numa JCI, numa pista que é da JCI. Ele é muito querido no Japão por essa questão que o Sérgio comentou, né? Do motor lá. Tanto que agora saiu um vídeo há poucos dias atrás, acho comemorativo, falando sobre fazendo uma homenagem da Honda pro Ayrton Senna, né? Ele tem até a estátua dele em Suzuka, né? A primeira vitória dele foi em Suzuka, né? Ele, Foi em 81. A primeira vitória, na verdade, do Ayrton Senna foi em Mônaco. Com a Toleman abaixo de chuva. Ah, Quando ele passou, eles encerraram a prova. sim. Porque ele estava correndo com uma Toleman, minha gente. Toleman é hoje a Sauber de hoje, né? Piorada. Né? Quando começou a chover, ele passou todos. Passou Ferrari, passou McLaren, passou todos, né? E estava na ponta. Eles encerraram e daí vale a volta anterior. Ficou segundo. Mas era para ter sido a primeira vitória dele lá. Aí eles viram. Aí tem braço. Aí é outra conversa. Que faz, aí né? ele começou a subir. E aí foi escalando. Então, falando nisso, a gente vê a importância de ter um ídolo, né? Ter ali alguém se destacando no esporte. E eu acho que é muito legal a gente falar o momento do automobilismo de Chapecó, e não só o momento, né? A gente vê que tem vários corredores aí se destacando, e o Sérgio no off estava comentando, Zanoni, o quanto o Chapecó se destaca no kartismo. Quanto a gente tem bons pilotos, historicamente, tem pessoas aqui que se destacam, né? Então, como vocês veem o cenário atual, qual que é a perspectiva aí pra gente ter, digamos, esse rumo novamente, agora com a pista que vai sair, né? Como que vocês enxergam esse cenário pra gente seguir, né? Hoje temos vários pilotos que estão atuando aí no cenário do automobilismo brasileiro, né? E vários que saíram aqui de Chapecó, como foi comentado. A expectativa para a construção da pista aí é retornar, trazer de volta, trazer essa gurizada aí que escutou um pouquinho da história da Ayrton Senna, que escutou um pouquinho da história do automobilismo brasileiro, trazer de volta para tá prestigiando, para estar andando, para estar entendendo o que é a filosofia do kart, né? Hoje temos aí o Gustavo, que está andando marcas, temos o Felipe Toso, o Felipinho, temos o Martelli, temos a gurizada que está andando na Turismo Nacional, aí o Bortoluzzi, o Lego, o próprio Dudu andou há um tempo, temos a gurizada mais nova, conhecemos aí o Arthur Machado, que é parceiro aí até uma informação em off, o Zanoni ficou 2 voltas atrás do Arthurzinho ontem. A gente realizou a Junior Kart Cup, é sensacional, ele corre muito bem, e olha que o Zanoni corre bem, tá? A gente fez ontem com os membros da JCI a Junior Kart Cup, e o Arthur, ele simplesmente largou em último em todas as baterias, e ele conseguia dar volta acima de todo mundo. Vou me defender, eu fiquei meia volta só, o outro pessoal ficou 2. Melhor, né? Mas é bom para ver quanto uma geração nova tá chegando, né? Então a gente tem muitos talentos, e inclusive dentro do Junior Kart Club, Zanoni, nós temos a escolinha, né? Então é uma forma de fomentar que novas crianças, novos jovens se interessem, queiram entender um pouco mais do kart e de repente achar ali algo que se apaixonem, né? Que faça sentido para elas. Exatamente, Bruno. A escolinha, ela surgiu de uma necessidade, na verdade, né? Foi montado o projeto da pista e foi adotada a captação de recursos
para a construção da pista. Porém, como é um valor maior que precisava, foi utilizado esse recurso para dar aí, foi dado uma finalidade. Então, a gente definiu há 2 anos atrás que iríamos usar o recurso para a escolinha do kart. Então, pouca gente sabe, o projeto ele está rodando, ele tem muita burocracia para liberação de verba, é verba de imposto de renda, né? A partir da metade do ano agora, começa-se a ventilar a execução dele. Até agora está rodando burocracias, assinando papéis, liberando leis, liberando verbas de várias empresas aí que foram parceiras e doaram os valores, né? Então foi feito um projeto, vai ser adquirido o kart, vai ser adquirido toda a parte de proteção, macacão, luva, capacete, tudo que é necessário para começar no kart. E vão ser pegos aí crianças de 10, 12 anos que não têm condições. Legal. Então já é um viés social, né? Para formarmos aí mais pilotos, pelo menos tirar essas crianças aí de qualquer outro rumo, né? Porque o esporte, eu acho que a filosofia do esporte, ela leva pro caminho certo, né? E acredito que não só sobre formar atletas, né? Mas como tu falou, tirar do caminho errado e ter ali um propósito, um hobby, mesmo que seja um hobby quando essa criança crescer, né? Mas de fato para que ela se desenvolva e ache algo que ela gosta. Aí assim, tirando de longe do que não é bom para aquela criança, né? Exatamente. E falando nisso, como é que foi o início de vocês, assim, o primeiro contato com o kart propriamente dizendo? Não só com o kartismo, né? Mas da sensação de ser piloto, porque temos 2 pilotos de kart aqui também. Como que começou a história de vocês? Eu comecei no kart, eu comecei na antiga pista do Junior Kart Club lá no Trevo. Foi apresentado por um grande amigo meu, hoje ele é falecido, um grande nome do kartismo de Chapecó, Márcio Ridiger. Aos sábados à tarde nós nos reuníamos lá para tomar uma cerveja, dar uma risada e às vezes andar de kart. E aí eu comecei a conhecer mais pelo Márcio e pelo Luciano, que era mecânico dele, né? E aí eu comecei a gostar, adquiri o kart e comecei a andar na pista da JCI no Trevo. Tanto que de 2012, que foi vendida lá, eu comecei, acho que foi 2007, eu consegui andar um bom tempo ali, eu participei de toda essa parte, da parte de venda, do tempo sem a pista, até agora com essa questão da pista aí voltando ao cenário, né? Então, o meu contato com o kart foi nesse sentido. Eu comecei a gostar pelo indoor e depois eu fui para a pista e comecei a aprender como funciona. Então, quem me ensinou a andar mesmo foi o Márcio Ridiger, falecido Márcio Ridiger, grande amigo. Que legal. E como que funciona, Luiz? Como que tá essa atualidade aí da pista? A gente falou bastante aqui sobre ela, mas não entramos no assunto. Previsão é que sai esse ano, como que tá o andamento, tá em obra, e como vai ser a construção toda do Junior Kart Club? Tem envolvimento político? Como que é essa questão, né? Certo, então por partes. Nós iniciamos as obras dia 7 de janeiro, né? Foi assinado o contrato dia 31 de dezembro do ano passado, a gente iniciou as obras dia 7 de janeiro. A pista hoje ela está com mais ou menos 40% a 50% já de andamento. Já foi feito toda a parte de terraplanagem, já foi feito toda a parte da drenagem, foi passado toda a parte de dutos auxiliares para cabeamento de transmissão televisiva, internet, luz, tudo subterrâneo, né? E o próximo passo, então, é a parte da base, né? A parte das pedras. E a previsão pela construtora, se o tempo colaborar, tudo depende de condição climática, né? Julho nós iniciarmos a parte de pavimentação. Então, teremos aí 1.204 metros de pista
Ela é uma pista que vai ser homologada no Brasil, né? Vai poder receber os maiores eventos de kart do cenário nacional, brasileiro, sul-brasileiro, que tiver de melhor aí no cenário do kart vai poder receber em Chapecó. Não sabemos ainda o tempo de cura de asfalto e tudo mais, mas acreditamos que a previsão aí de inauguração seja entre agosto e setembro, né? Tá aí. Na verdade, a previsão não, é a nossa vontade, né? Então, a nossa ansiedade está nos levando a crer. Mas o que podemos dizer é que provavelmente no segundo semestre teremos a pista aí praticamente pronta. Acreditamos que sim, teremos a pista e como o Sérgio comentou, é muito importante essa questão de inauguração, de trazer um evento bom aí, porque vai ser um dos maiores testes para a pista, vai ser a primeira corrida, né? Sim. Então, ali vai entender muito do que vai acontecer, como vai ser, se realmente as curvas são de alta, de baixa, se tem que mudar alguma coisa, a questão de segurança e tudo mais, né? Eu acho que é bacana a gente falar também pro pessoal, né, que o Junior Kart Club, ele faz parte da JTC. Então, todo mundo que está ali é voluntário. Então, é legal a gente falar sobre como o Junior Kart Club se mantém. Eu acabei falando envolvendo política, mas se a gente tem um envolvimento público, né? Então, qual é o mantenedor, como que a gente mantém a casa e mantém o projeto? É legal o pessoal de casa entender essa parte também, né? Sim. Terminando de responder a pergunta anterior, a pista do Junior Kart Club, ela é toda privada, não tem recurso público, é todo recurso próprio, né? A JCI é uma entidade de 57 anos, aí em Chapecó. O Junior Kart Club ele é um projeto que tem CNPJ, então ele é um projeto que faz parte da JCI. Ele tem seu CD autônomo, nós temos autonomia para decidir algumas coisas, porém a gente faz parte da JCI, onde precisa ser participada de plenárias, temos que ter frequência para ter votação e tudo mais, né? Então, em relação à pista, ela vai ser construída totalmente com dinheiro próprio, da área de terra que foi adquirida com a venda da outra pista, foi vendido 80 mil metros, então a gente conseguiu aí um valor para a execução da pista, e a gente vai conseguir entregar a pista pronta com zebras, cercamento, para acontecer as provas. Aí depois vem uma segunda etapa, que seria a parte de box, parte de estruturas e tudo mais, que daí a gente vai precisar de apoio aí de pilotos, de empresas, da comunidade, da própria prefeitura, né? Já iniciamos algumas conversas aí, porque vai movimentar muito para a cidade também, Com né? certeza. Até a gente falava em off, Sérgio, o quanto uma prova movimenta, né? Não só o automobilismo, não só o kartismo, mas a questão de rede de hotelaria, o comércio. Então, eu gostaria de saber de você que viveu, né? Principalmente ali no Campeonato Brasileiro, quanto movimenta a cidade ter ali uma pista, ter ali um evento? Sem dúvida, porque o comércio e a prestação de serviços que fazem parte da infraestrutura de um autódromo, né, eles vêm junto, né? Então, quando temos um evento automobilístico de kart, primeiro é você ter a movimentação hoteleira, porque o pessoal vem de fora e traz. E não é só para o dia, eles vêm antes e vão embora depois. Depois é restaurantes, bares, postos de gasolina, farmácias, prestação de serviço, loja, comércio, shopping. Movimenta tudo, porque você traz. É turismo esportivo, como se fosse um turismo. Tem cidades que vivem só exclusivamente. Gramado, por exemplo, vive de turismo. O Chapecó vai ter um aporte muito expressivo no turismo, que envolve tudo, porque o turismo não é só passear. O turismo envolve uma série de fatores que agregam valor à cidade. Com o autódromo aí do lado e o kartódromo trabalhando juntos, que dá uma sinergia muito positiva, eles se autocomplementam. Um autódromo sem kartódromo fica faltando um pedaço. Um kartódromo sem autódromo não tem a continuidade. Então, eles se complementam.
E envolve tudo, envolve comércio, envolve serviço e principalmente o marketing da cidade. Esse é um fator, né, que chama de um ativo intangível. Quanto vale uma divulgação nacional de uma cidade que está promovendo uma prova de kart, um campeonato local, regional, sul-americano ou brasileiro? Quanto vale isso? Se for porque ele pedir centimetragem de mídia, que tem, o pessoal faz a briefagem, né? Então, isso tem um valor imenso para a cidade, porque atrai, Chapecó, está na mídia. E onde você estaria? Não estaria. Está ocupando um espaço que estava latente. Então, é só vantagem. Além do kartismo ser uma escola, não só de pilotagem, mas de organização, de marketing, de pontualidade, porque lá não tem esperar um minuto, é naquele horário de você se comunicar, você ter integração de serviços com tudo. Por isso que é a maior escola que existe hoje do automobilismo mundial, continua sendo o kart. E quando nós criamos a primeira escolinha de kart, que na final da década de 70, e era necessário para mostrar o que é o kart. A gente falava para as equipes e para os pilotos. Disciplina, regulamento, lei, norma, conduta. Você não pode fazer o que você quer, senão você vai ser punido. Se você for punido, reincidente, você é excluído. Você começar a mostrar para isso. E para a JCI, a dificuldade é dizer assim, mas o que tem a ver JCI, que é um clube de formação de líderes e treinamento, com um esporte? Não tem nada a ver. Não é um esporte. Eu nunca... Nós ouvimos isso e continuamos ouvindo. Nunca sentei num kart na minha vida e nunca vou sentar. Não é nada disso. Você vai aprender a fazer uma secretaria, uma tesouraria, uma comissão de patrimônio, você vai aprender a fazer marketing, você vai aprender a fazer relações públicas, você vai ter network, relacionamento. Esse é o sentido que a JCI abrigou o Junior Kart Club. Dentro do seu objetivo maior, capacitação, treinamento, liderança, organização, tempo, as múltiplas oportunidades que você tem dentro de um evento que é sinérgico, a JCI, para a JCI é um complemento fantástico, entende? E para o Junior Kart Club ter a escola de disciplina da JCI dentro é uma diferença fundamental com outras instituições que a gente respeita, mas que não tem organização interna, né? Eu estou falando do automobilismo, dos outros eu não tenho nem com propriedade de falar. Mas quando você pega... Estava comentando, Zanoni, presidente, antes de iniciar. Se você colocar padrão JCI dentro do esporte aí, muda muito. Em função do compromisso, em função de disciplina, em função de normas, e até do credo, né? Então é só vantagem, fecha perfeitamente. E todo mundo ganha. Esse nós chamamos que é o esporte de ganha-ganha. Ganha quem pratica, ganha quem assiste, ganha a família, quem integra a família. Amizades feitas no automobilismo, a diversidade de pista são amizades eternas. Eu tenho amigos de 50 anos. 50 anos. Que nós falamos, até tinha o Tuta Zolsen agora de caçador lá no Facebook. Nossa, parece que é um irmão, né? Então, essa é a sinergia do automobilismo. Então é tudo positivo. E a conexão, né? E é legal a gente falar quantas pessoas são envolvidas nisso, né? Zanoni, hoje você como presidente, aí você tem o teu vice e você tem diretorias, né? Então são várias pessoas que se envolvem. Qual é a estrutura hoje do Junior Kart Club para o pessoal que não conhece entender como funciona essa organização? Certo, Bruno. Aproveitando então que o Sérgio estava falando, a estrutura do Junior Kart Club hoje ela conta com presidente e vice e temos 9 diretorias, né? Temos diretoria de marketing, temos diretoria de eventos, diretoria o financeiro, que é o homem do dinheiro, temos o jurídico, que é o que organiza toda a parte burocrática, temos o patrimônio, que cuida do que temos e o que vamos ter, temos deixa eu lembrar de cabeça aí todas. Temos o que está cuidando de projetos, temos a nossa secretária aí que ajuda a cuidar da parte burocrática também.
o marketing, que trabalha aí para divulgar o que a gente faz e botar tudo aí na mídia para o pessoal ver, né? E basicamente o nosso CD hoje é formado por essas diretorias. E muito do que o Sérgio falou vem de encontro a isso, né? Não parece ter a ver automobilismo, kartismo com desenvolvimento de liderança, mas é bem pelo contrário. Se nós falarmos hoje de administração de um kartódromo em Chapecó, nós vamos falar de negociação de espaços, vender espaços terceirizados, tanto para uma parte de kart indoor, tanto para uma parte de restaurante, tanto para uma parte de loja de roupas esportivas, uma loja de peças de kart. Então, a gente fala em negociação, gestão de condomínio, porque teremos aí vários boxes que terão vários pilotos, então tem toda essa parte. Temos que trabalhar o marketing para conseguir fazer essas vendas, trabalhar o marketing para mostrar o que está acontecendo, teremos que trabalhar a parte administrativa, gerir, enfim, são várias frentes que vão ser trabalhadas, né? Então, mais do que tudo, a gente vê que a pista não é somente uma pista, ela é uma grande escola de liderança que vai vir aí para somar para todos os membros, para somar para quem é parceiro, que vai entrar aí que vai levar à frente o projeto, né? Se desenvolver cada vez mais e promover eventos, promover corridas, promover... a pista ela vai ser direcionada ao kart, porém ela vai ter várias outras opções, aí, vários outros viés que podem ser atribuídos, que podem ser aproveitados, né? Pode ter corrida de rua, pode ter ciclismo, pode ter treinamento de empresas para liderança, já foi visto várias pistas aí que tem esse tipo de coisas. Então, N coisas que a gente pode pensar em desenvolvimento pessoal. Isso linka muito com a JCI, né? Legal. E a gente vê que tem várias formas de apoio também, né? Das empresas também que têm interesse de alguma forma se vincular ao Junior Kart Club. Você tem uma comissão para isso? Tem alguém responsável por essa parte? A empresa que está nos assistindo, eu tenho interesse em estar junto com o Junior Kart Club, quero ajudar de alguma forma. Tem com caminho para ela seguir aí? Temos sim, Bruno. Esqueci de falar da nossa diretoria de captação de recursos. Se não a mais importante, todas são importantes, né? Mas uma das mais importantes aí porque ela traz para dentro da casa que não tem outra forma de rentabilidade a não ser os rendimentos hoje, né? Ela traz aí as parcerias das empresas para quem busca divulgar sua marca, para quem busca estar próximo a uma entidade de 57 anos, que é a JCI, e de 51 anos aí, que é o Junior Kart Club. São entidades com os pés bem firmes no chão, que tem um respaldo muito grande aí no cenário Chapecó, Brasil e mundo, né? E são entidades de respeito. Eu entrei um pouco mais tarde na JCI, mas a escola em 3 anos ela é muito grande, assim, né? Então, para as empresas que querem fazer parte, nós temos a diretoria de captação de recursos, que em breve terá projetos aí de venda de publicidade, será levado ao comércio em geral, levado às empresas em geral, para quem quiser fazer parte. E logo nós teremos aí mais algumas novidades que estaremos trazendo nesse sentido. Mas temos a diretoria, sim, que já está pensando, já está trabalhando em plano de negócios e já havia um plano de negócios de alguns anos, né? Então a gente está pensando, trazendo para agora, aprimorando para começar a comercialização, começar essas parcerias. Legal. Perfeito. Pessoal, se vocês tivessem um conselho para vocês darem para as pessoas que têm vontade de investir no kart, né? De se aventurar no kart, qual conselho vocês deixariam para os jovens? Comece a praticar kartismo. O mais rápido possível. O resto vem para o cumprimento. Eu diria o seguinte, o presidente Zanoni falou muito bem.
Um jovem, e hoje eles entram muito jovens no kartismo, ele tem outro objetivo de vida a partir do momento que ele começa a praticar esse esporte. Primeiro, por ser um esporte extremamente emocionante, cativante, apaixonante, eu diria. E segundo, para ele começar a ter postura, disciplinas, você ter uma série de fatores que, se você não estivesse nesse esporte, não, que não tenha outras variáveis, tem atletismo, tem todo, esporte é vida e te redireciona para outro caminho que não é o do ócio. E tem um grande estímulo hoje no Brasil com relação a você não fazer nada, nem estudar, nem não estuda e nem trabalha. Esse não é o caminho do JCI, não é o caminho do automobilismo. No automobilismo você vai acordar cedo, 6 horas já é tarde da manhã, 6 já é tarde, né? Você vai acordar cedo, às vezes você não dorme, né? E você se organiza, você aprende, você se desenvolve. E mesmo que você não esteja, por exemplo, o meu mecânico, que era o careca, o Gelson Balista, ele nunca correu de kart. Ele era mais motivado do que eu. E nós fazíamos o próprio kart, o motor, a gente fazia tudo, fazia chassi, fazia motor, fazia tudo, né? E aprendizado, porque a gente quebramos muitas vezes, mas ele, vamos lá, vamos. Ele é um estímulo, porque você vê que está dentro de um nicho. Então, a recomendação eu diria o seguinte: senhores pais, dê essa oportunidade para o seu filho, dê essa chance para o seu filho. Não importa se é menino, se é menina, que hoje o automobilismo não tem essa discriminação, corre todo mundo junto, entende? Então, e dê essa oportunidade para desenvolver, para crescer, para ele ter uma outra conotação de vida, de aprendizado e uma perspectiva. Você não precisa ser piloto profissional, né? Aliás, a maioria não é, mas você nunca mais vai deixar disso aí. Então, é uma dádiva que você pode dar para o seu filho. E você, empresa, patrocinadora, você vê que na Fórmula 1, às vezes, em alguns esportes, a pessoa troca o boné no pódio, né? Ele está com um boné e depois ele põe outro. Isso tem um significado de marketing tão impactante de um boné, né? De uma camiseta, um adesivozinho no macacão, porque são milhares de pessoas assistindo e aquilo vai impregnando a imagem rebatida, nós chamamos, isso é uma técnica de marketing. E você tá lá, o carro adesivado, o kart adesivado, né? Cria uma lembrança de marca. Lembrança de marca. Isso está tudo integrado dentro desse esporte, porque é uma coisa muito mais complexa do que você ir lá e acelerar. Então é fantástico. É uma recomendação que nós daria. Permita que seu filho tenha essa chance. E tem a escolinha de kart, né, Zanoni, para isso? Exatamente. Eu sempre falo da questão da filosofia de vida que é o kart, né? Então, ele... como conversava bastante com o meu falecido amigo, a gente conversava, ele me falava: Luizinho, eu levo o kart como filosofia de vida porque todo dia eu vou para minha empresa e eu preciso dividir uma curva com alguém. Então eu preciso sair antes dessa pessoa, eu preciso entrar antes, e é o que o Sérgio falou. Você vai acordar mais cedo, você vai dormir mais tarde. Ayrton Senna, acho que eu ouvi a história aqui, eu não era nascido ainda, mas eu ouvi bastante história dele aqui em Chapecó. Até que todo mundo saía lá às 5, 6 horas da tarde, encerrava o treino, ele continuava treinando para entender onde estava o problema, saía 8, 9 horas da noite, fechava o portãozinho, botava o kart dentro da belina e daí sim ele ia descansar, né? Então eu sugiro aí aos pais que querem botar os filhos, pode ser no kart, pode ser qualquer outro esporte. Esporte é vida e é filosofia. Mas o kart, ele te regra, né? Ele te dá muita regra, você não pode ultrapassar o limite do outro, você tem que entender que onde termina o teu limite começa o do outro. Então, o respeito, essa coisa aí, dentro de pista, se você faltar com esse respeito, vai acontecer alguma coisa errada. Então, ele te traz para esse viés, né? Então, coloque o seu filho, traga aí, teremos a escolinha de kart para estar auxiliando, para estar ensinando, para estar trazendo aí essa filosofia para a gurizada.
E para o pessoal aí que quer investir, nós, aproveitando a parte técnica do professor Sérgio aí, tragam suas empresas para o Junior Kart Club, para a JCI, porque estarão junto com uma entidade que anda em linha reta. Ela não tem arestas aí para serem aparadas, né? Terão bastante visibilidade, terão no cenário aí Chapecó nacional. Precisamos de auxílio, vamos precisar de apoio mais do que nunca, vai movimentar a cidade, vai movimentar comércio, vai movimentar tudo. Então, precisamos nos unir aí com as empresas, com os empresários, com o Automóvel Clube Chapecó, o autódromo, para fazer o cenário do automobilismo chapecoense aí ser um dos maiores do Brasil, né? Então, é isso que eu digo. Venham para o kart e nos procurem, que teremos aí algo de bom para oferecer. Que aula, hein, Brenda? Que aula, Bruno. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar tantas histórias e tantos ensinamentos. Eu tenho certeza que todos que assistiram tiveram esse privilégio também de sentir a paixão de vocês dois, falando desse esporte que é tão maravilhoso, que transforma tantas vidas. Bruno, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E alguma mensagem de despedida para o episódio de hoje? Pessoal, obrigado. Foi uma aula, como eu falei, foi ótimo ouvir todas as histórias. E Brenda, eu vou te desafiar no kart. Quando tiver a pista, saindo daqui hoje, eu vou pesquisar um kart para comprar. Então, eu já vou atrás para treinar. Pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero o nosso próximo episódio, a gente se vê logo. Então, muito obrigado, Brendinha. Tamo junto mais uma vez. Junto. E até a próxima. Até mais.